No vídeo de hoje eu vou falar sobre a crise humanitária da diálise, hemodiálise aqui no Brasil. É um assunto muito grave, muito sério, de interesse público. Por essa razão eu estou abrindo aqui o canal para falar sobre isso. Eu vou compartilhar uma matéria que saiu no Jornal Nacional na semana passada. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Roberto Galvão, do canal Nefrologista, o maior canal de saúde renal do YouTube com foco na prevenção. E aproveitando o fato desse canal ser muito grande, eu vou compartilhar aqui as informações que têm saído na imprensa. A Sociedade Brasileira de Nefrologia tem se empenhado cada vez mais para ajudar nessa questão, com grande senso de responsabilidade, colocando as informações em redes sociais, nas suas mídias digitais de uma forma geral e até mesmo na imprensa convencional, a ponto de isso ter virado uma matéria no Jornal Nacional. A crise realmente é muito grave. Semana passada eu fiz um vídeo já falando sobre a epidemia dos novos casos de doença renal crônica no Brasil e no mundo, o que explica em parte essa crise que a gente está passando. E a partir desse momento eu vou compartilhar o vídeo aqui na tela e fazer um react para vocês aqui, para vocês entenderem bem o que está acontecendo. Brasileiros com problemas renais graves não estão conseguindo vagas para fazer hemodiálise em clínicas do SUS. Aqui uma pequena correção, as clínicas não são do SUS, a grande maioria das clínicas de diálise no Brasil elas são privadas. Elas têm ali um proprietário, ou um grupo de sócios, ou uma empresa que gerencia a clínica e elas têm um contrato com o SUS para prestação de serviços. Alguns especialistas chegam a falar em crise humanitária. Crise humanitária, eu fui até pesquisar o termo, realmente uma crise que coloca em risco a vida de um grupo grande de pessoas, de seres humanos. A pandemia foi uma crise humanitária. Aquele tsunami que teve na Ásia em 2004 foi uma crise humanitária. Então, quando um grupo de pessoas é afetada por algum fator muito grave, isso é uma crise humanitária e isso está acontecendo com a diálise no Brasil. A máquina que faz o papel dos rins e filtra o sangue é a única chance de sobrevivência para cerca de 150 mil brasileiros com doença renal crônica e grave. Ó, vocês vão vendo o número de pacientes em diálise no Brasil, é um número bastante grande. Desses, quase 36 mil estão na fila do transplante, uma solução que está mais difícil de alcançar com a queda das doações de órgãos e o reduzido número de equipes de captação e cirurgia. Aí olha só, esse é um outro fator. A gente falou da epidemia dos novos casos de doença renal crônica. Tem o vídeo aqui no canal de semana passada. É só clicar no card que eu vou deixar aqui para vocês. E esse é outro fator muito importante. Você tem menos transplantes sendo realizado, consequentemente as pessoas não se livram da diálise, elas continuam dialisando e o sistema fica sobrecarregado. Não surgem novas vagas que seriam deixadas aí por esses pacientes transplantados. Em um rim novo, o uso do equipamento é essencial para pacientes como a Vanessa, que é mãe e dona de casa. Eu venho 3 vezes na semana, segundas, quartas e sextas, e a gente fica aqui 4 horas. Se não fosse ele, né, já teria falecido. Então é o que mantém a minha vida. Você vê, né, o senso que as pessoas têm em relação à importância do tratamento. Elas têm uma clara noção de que o tratamento é o responsável pela manutenção da vida delas, né? Sem esse tratamento, infelizmente, a gente sabe qual seria o resultado. E também a vida do Felipe, que há 20 anos consegue trabalhar e sustentar a família graças à hemodiálise que faz no ambulatório do Hospital dos Rins, um dos poucos da rede pública. Sem a máquina, a vida vai se reduzindo, né? Tipo, você tá vivo hoje, você não sabe se você pode estar vivo amanhã, né? E vocês percebem uma coisa interessante, tanto a Vanessa como o Felipe, assim, parecem pessoas bem resolvidas ali, bem adaptadas ao tratamento, aparentemente saudáveis para essas pessoas que às vezes acham que o paciente renal é um paciente sofrido, que está doente, enfim,
claro, são portadores de uma doença crônica, mas vocês percebam como o tratamento ele revigora, né, a saúde dessas pessoas. Então, pessoas aparentemente saudáveis fazendo hemodiálise. O problema mais grave e urgente é que a falta de equipamentos como esse e de vagas para sessões de hemodiálise vem se agravando no Brasil, formando uma fila de quem simplesmente não pode esperar. Por isso, os especialistas classificam o momento como uma grave crise humanitária. Levantamento feito pela produção do Jornal Nacional encontrou mais de 1.400 pacientes na fila de espera, em 8 estados e no distrito. Um número grande. E como será que estão essas 1.421 pessoas, né? Para quem não sabe, a insuficiência renal não tratada traz vários riscos. Por exemplo, o potássio ficar muito alto com arritmia cardíaca. O paciente pode ter um edema agudo de pulmão, que é aquele excesso de água no pulmão, com insuficiência respiratória. Isso aumenta o risco do paciente acabar parando numa UTI e acabar tendo que fazer essa hemodiálise de urgência quando já deveria estar fazendo o tratamento de uma forma eletiva, né? Distrito Federal. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, todos os anos, cerca de 48 mil novos pacientes precisam de hemodiálise no Brasil. Todos os anos, não é que num ano teve esse número, todo ano vai entrar esse número, isso é histórico, no vários censos da SBN, ano a ano esse número, aliás, tem aumentado, é 40 mil, 40 e poucos mil, quase 50 mil, e a tendência é sempre aumentar pela questão da epidemia da diálise, da doença renal crônica que eu venho falando aqui nesse vídeo. A espera no SUS está crescendo e colocando em risco a vida de pessoas como o Mike, que já deveria ter começado o tratamento. Minhas pernas estão muito inchadas, meu corpo. Eu não... Ó, só o Mike, né? Totalmente inchado, a cor da pele dele, né? Pálido, possivelmente aí com uma anemia já moderada, com hemoglobina baixa, precisando receber o tratamento e não está conseguindo. Eu durmo já faz dias. Ontem mesmo eu não consegui dormir devido às dores que eu sinto. Não consegue dormir por causa das dores, por causa da insônia que a uremia acaba levando. Depois esse paciente fica sonolento durante o dia, mas não consegue dormir bem à noite, mais as dores, enfim, é um sofrimento muito grande, pessoal. Muitas dores, dores nos meus rins, dor no corpo inteiro. Se a doença renal se agrava e o paciente não consegue a hemodiálise ambulatorial, acaba sendo internado para fazer o tratamento. Tem um gasto direto, que é o fato de um paciente que pode fazer... Aqui apenas uma correção, esse aqui é o Dr. Lúcio Requião, conheço ele, um grande colega, e não é o Dr. Youssef, que é o presidente da Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante. O Dr. Lúcio Requião, ele é o secretário-geral da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Um tratamento ambulatorial, precisar fazer esse tratamento em nível hospitalar, o que encarece o tratamento. Tem o gasto indireto, que é o fato de você estar ocupando um leito de hospital ou um leito de UTI que não precisaria estar sendo ocupado, e tem o custo social, né? Aí são os gastos que ele falou. Tem um gasto direto, porque a diálise no hospital já é mais cara, naturalmente. Aí você tem um gasto indireto, porque você ocupou um leito de hospital, um leito de UTI que custa muito caro. Aliás, é caro pra caramba, pessoal. Um leito de hospital de UTI, ele deveria ser utilizado com maior rigor, com o maior critério possível, e aí você está colocando um paciente na UTI que não precisaria estar na UTI. E quando o Dr. Lúcio fala do custo social, que claro, tem o custo do paciente que sofreu uma internação numa UTI desnecessariamente, porque ele já deveria estar se tratando, ao mesmo tempo esse custo social também vai se estender para aquele paciente que está na fila da UTI, que aí já é uma outra fila que está sendo ocupada por um paciente da diálise que não precisaria estar naquela UTI. Então vocês vejam que é uma rede que acaba se formando, né? Um problema em cadeia que acaba cada paciente afetando a vida do outro por uma insuficiência do sistema hospitalar, público, da diálise como um todo, né? Que é o impacto na vida do indivíduo
e dos seus familiares. Não falta vaga de hemodiálise para quem tem plano de saúde ou dinheiro para pagar? Não, não falta. Infelizmente, essa é a realidade do país, né? A maioria das 872 clínicas de hemodiálise no Brasil é particular e conveniada com o SUS. Exatamente aquilo que eu falei no começo do vídeo, então não são clínicas do SUS, são conveniadas. Que paga hoje R$ 218 por sessão. Valor super defasado. A Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante aponta defasagem na remuneração. R$ 240 prometidos para setembro, um reajuste de 10%, né? 10,3%. Como responsável pela falta de vagas. E acrescenta que os reajustes previstos são insuficientes e não levam em conta o número de pacientes por máquina. Saiu uma portaria agora que vai aumentar para 229. Você vê, R$ 9, R$ 10, são... Assim, é brincadeira, né? Um reajuste muito pequeno. E nessa mesma portaria já prevê um aumento em setembro para 240. Nós teríamos que estar recebendo hoje em torno de R$ 285 por sessão de hemodiálise no Brasil. Pessoal, aqui vai um recadinho para aquelas pessoas que não entendem nada do assunto e criticam os médicos. Existe muito, hoje em dia, discurso de ódio em redes sociais, na internet, contra os empresários, contra profissionais de saúde, contra os médicos que, porventura, sejam donos de alguma clínica de diálise. Você que acha que o presidente da ABCDT, esse que falou sim é o Dr. Youssef, né? Para quem acha que eles estão pedindo muito dinheiro, imagina, querem 30%, 40% de aumento. A questão é a seguinte, a diálise, hemodiálise é muito cara, é um procedimento extremamente complexo. Vocês não têm ideia do que tem de gasto numa clínica de diálise. Só para dar um exemplo aqui, conta de água. Uma clínica gasta, com 30 máquinas, gasta mais ou menos 10 mil litros de água por dia. São 10 caixas d'água. Isso num mês dá quase 250 mil litros. Em 4 meses, uma clínica gasta 1 milhão de litros de água. Imagina a conta que deve vir para essa clínica. É conta de luz também, muito cara. 30 equipamentos ligados mais de 12 horas todos os dias, de forma ininterrupta. Isso é um valor que vocês não têm ideia. Há 15 anos atrás eu tive acesso a uma conta de luz da clínica onde eu trabalhava. Era assim, coisa de 15, 20 mil reais naquela época. Hoje deve ser 50, 60, 70 mil reais. Cada máquina de hemodiálise custa mais de 80 mil reais. Tem máquina que custa 100, 150 mil. A manutenção dessas máquinas é extremamente cara, porque essas máquinas elas quebram muito, e não é porque elas têm uma má qualidade, é porque elas são utilizadas o dia inteiro, elas têm uma tecnologia que mistura informática com hidráulica, com eletrônica, então vocês têm transistor com um caninho de água passando dentro da máquina. É um tipo de equipamento muito delicado e que quebra bastante, que tem uma manutenção muito cara, porque as peças de reposição são muito caras, a mão de obra especializada para o conserto é cara, aí você tem o custo da folha de pagamento dos funcionários da diálise, do médico, enfermagem, pessoal da limpeza, enfim, é uma lista infinita de custos muito elevados. E aí você tem uma inflação, num país que está com uma taxa de inflação alta, as coisas custando cada vez mais caro, e você não tem o reajuste desses valores, e aí você tem o governo como parceiro seu, e aí você não tem o reajuste acompanhando esses gastos, né? O tratamento da insuficiência renal crônica é um tratamento vital, o paciente não pode ficar sem, ele não sobrevive sem o tratamento. O doutor foi bastante elegante até em falar dessa forma, mas a gente sabe que se parar o tratamento, né, a pessoa não vive, a pessoa não sobrevive, né? Para bom entendedor, né, eu quero manter aqui a elegância do colega de não falar coisas mais
agressivas aqui nesse vídeo, mas realmente a vida das pessoas, o pessoal está colocada muito em risco e esse é um assunto bastante importante. O Ministério da Saúde disse que com o reajuste previsto, o governo vai investir 600 milhões de reais para aumentar a tabela do SUS e fazer a manutenção de equipamentos de hemodiálise. Aqui o governo afirma, o Ministério, que serão disponibilizados 600 milhões. Esses 600 milhões nada mais é do que esse reajuste que vai dar no máximo aí R$20 para cada sessão de diálise. É que você pega todos os pacientes, multiplica o valor e tudo, aí vai dar, claro, tantos milhões, que é um número mais para aparecer na mídia, né, para fazer ali causar alguma impressão, mas é um número que está aquém do que é necessário para reajustar de forma digna o valor da diálise. E em relação ao que o jornalista fala aí de manutenção das máquinas, quem dá manutenção também não é o governo, é o dono da clínica da diálise, que tem todos esses gastos que eu falei até aqui. A Secretaria da Saúde de São Paulo afirmou que o cuidador de idosos, Mike Mendes Duarte, vai fazer o tratamento e que a cidade tem 26 clínicas conveniadas para atendimentos de urgência. Fico aqui feliz pelo Mike, que conseguiu a sua vaga e tudo, mas fica aquele incômodo de você pensar se realmente ele conseguiu essa vaga pelo fato de ter aparecido na matéria do jornal, né? Eu espero que realmente mais pessoas tenham aí o mesmo destino, tenham a mesma sorte dele, que consigam o mais breve possível uma vaga para iniciar o tratamento com diálise, tá? Pessoal, esse aqui foi o nosso react, a nossa ideia aqui foi mais compartilhar essa informação com vocês. Eu espero que esse assunto fique presente aí na mente de todo mundo. Crise humanitária é uma coisa muito séria, porque as pessoas, pacientes, falam assim, eu não queria ir para diálise, eu queria evitar isso. Uma coisa é você não querer se tratar, é você evitar isso ao máximo, mas quando precisa você tem aquele recurso. Aqui a gente está falando já de uma situação muito mais grave, é o paciente precisar do tratamento, ainda que ele tenha demorado para aceitar em algum momento ali de se tratar, e de repente não ter o tratamento. Isso realmente é muito grave. Então, compartilhem essa informação, esse vídeo aqui com mais pessoas, ajude essa informação a chegar para mais pessoas, a sociedade civil de uma forma geral, as pessoas se conscientizarem que esse problema existe e que ele pode afetar até um de nós, pessoas que não têm um plano de saúde, pode de repente precisar da diálise e se ver numa situação dessas. E aqui a mensagem final desse vídeo, sempre lembrando que o nosso canal tem um foco na prevenção. Eu destaco aqui a importância do diagnóstico precoce e do tratamento precoce da doença renal crônica, porque quanto mais cedo você descobrir o problema, mais chance você tem de não precisar entrar nessa fila. Tá bom, pessoal? Tá dado o recado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui um like pra gente e compartilhar com seus amigos em redes sociais, grupos de WhatsApp. Volto em breve com um novo vídeo. Um grande abraço.